Mateus 12, 25. Entretanto, Jesus compreendia o pensamento deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Eu estava aqui tendo uma reflexão. Estava lendo um livro e tive uma reflexão. Quero trazer um exemplo. Vamos pôr que um principado reine na cidade A, outro principado reine na cidade B e outro principado reine na cidade C. Então, cada um com o seu reinado, cada um cuida da sua área. Eles não têm problema e não brigam para tomar posse da cidade da outra ou agem contra o outro. Por quê? Porque o reino deles é bem unido. Então, ao contrário, se o principado da cidade A tiver espaço, através de pecados, tiver espaço para infiltrar o principado da cidade B ou da C, ele vai abrir espaço. E aí vão reinar os dois, cada um num lado, eles dividem, você vai pro B da cidade ou pro C da cidade e tal. E a minha reflexão é o seguinte: nós, cristãos, fazemos parte de um reino, mas nós temos a placa A, a placa B e a placa C. A questão é que cada um deles defende a sua placa. A placa A não aceita ajuda da placa B. A placa B não aceita da placa C nem da placa A. E só que a questão é que eles pregam um reino, que é o reino dos céus. Pelo menos deveriam, estar pregando o reino dos céus. E eu quero trazer isso para vocês. Por quê? O reino dividido, como disse Jesus, não prospera. Não cresce. Agora, placas de igreja estão pregando um reino, só que nesse reino é a placa deles que vão para o céu, é a placa deles que prevalecem, sendo que o reino do Senhor, a placa é só o Senhor. A placa é de proclamar Jesus. Então, nós não estamos entendendo a questão. Nós não estamos vivendo o reino. Nós não estamos propagando o reino. A partir do momento em que eu defendo só a igreja que eu congrego, e as outras não são do mesmo jeito, não estão buscando o reino, porque, lembre-se, nós somos o corpo de Cristo. Se nós fazemos parte do corpo, Cristo é a cabeça. E a igreja, os membros, são o resto. São os membros. Então nós precisamos de um dedo, nós precisamos da mão, precisamos do braço. E isso aqui faz parte desse reino. Todo o corpo é o reino. O foco é o reino dos céus. Vai estar no reino dos céus. Então nós estamos vivendo errado quando nós estamos dividindo o reino. Porque a palavra diz que reino dividido não prospera. O inferno não divide o reino dele. Mas nós, que somos conhecedores da palavra, que somos pregadores do evangelho, que proclamamos Jesus, que é único. Nós proclamamos Jesus. Nós estamos dividindo o reino por conta de placas de igreja. Nós estamos caminhando para o lugar errado. Nós estamos buscando ou vivendo num reino errado. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos, vamos estar clamando para que o Senhor nos una. E não é só clamar, não. Nós precisamos nos colocar na posição do Senhor nos unir. Porque muitas vezes a gente não é condicionado a estar só em um lugar. E se a gente se programa a, por exemplo, ir de uma certa denominação, que cada tribo tem as suas particularidades. Se você não se deu com essa tribo, vai para outra tribo. Mas todas fazem parte das 12 tribos. Então, todas fazem parte de um reino. E aí você vai para outra tribo, pronto, não pode mais conversar com a tribo 1 que você tava. Você não pode mais visitar. Cara, isso é errado, isso não faz parte do reino. Não faz parte do reino do Senhor. Reino dividido não prospera. Então, nós, cristãos, precisamos parar de dividir o reino. O reino em que Jesus reina. Precisamos parar. Amém? Deus abençoe e façam a sua parte. Façam a sua parte. Nós estamos aqui para pregar Jesus. Fazemos parte do reino dos céus. Porque nós precisamos entender que é um reino. Um só Deus. Um só Senhor. Uma só voz. E nós temos que estar em uma só voz e um só clamor. Entendeu? Nós somos um corpo só. E a gente faz parte do corpo de Cristo. E Ele é a cabeça. Deus abençoe.